bem-vindo ao podcast Atualiza da F5 BPO. Hoje o assunto é especialista em grupos, ou melhor, gestora de grupos, RH, como você quiser falar. Vem comigo agora que eu vou te mostrar esse caminho. A Carla gosta de dançar. Eu não esqueço disso. Muito boa noite, seja bem-vindo ao podcast Atualiza. Hoje o assunto é aquele que a gente ama, o queridinho aqui da F5, que é o RH. Vamos falar um pouquinho sobre gestão, mas o conteúdo é muito maior do que vocês estão imaginando. Nós vamos falar de consultoria, vamos falar de gestão, porque eu trouxe uma pessoa que já atuou em grandes empresas e hoje ela é muito boa no que faz, mas faz para ela, né? Então nós vamos apresentá-la para você agora. Ela que é especialista em RH há 22 anos. Também trabalha como especialista desenvolvedora de pessoas. Também coautora desse livro que chama Gigantes do RH. Eu estou falando de Carlinha Santos. Seja bem-vinda, Carlinha. Muito obrigada. Estou muito feliz em participar desse podcast num assunto tão importante na vida pessoal e na nossa carreira, né, Cá? Total. A gente já conversou bastante por aqui, né, Carla? A gente sempre troca umas ideias aqui, né, nos bastidores. Eu costumo dizer que ganho uma MBA, uma aula, toda vez que essa galera vem aqui dar uma entrevista pra gente. Mas eu sei que você já atuou em grandes empresas antes de você montar o seu próprio negócio na área de RH, né, Carla? Sim. Eu queria que você voltasse lá atrás um pouquinho e falasse sobre como foi esse desenvolvimento lá dentro das empresas. Perfeito, cara. Então, eu sou formada em administração de empresas, sou pós-graduada em desenvolvimento humano organizacional. É legal. Iniciei aí a minha trajetória profissional como estagiária há 20 bolinhas atrás, né, uns 23 anos atrás, e me identifiquei na área de desenvolvimento humano organizacional, que até naquela época era RH mesmo, né? Trabalhei aí na Sadia, na parte de benefícios, e através dessas experiências eu também fui linkando o que tinha sentido na minha vida pessoal. Então, eu fui mãe aos 17 anos de idade. Nossa. Para conciliar a maternidade junto com a carreira, não foi um desafio tranquilo, né, Cá? Então, assim, eu entrei na faculdade, minha filha aí tinha 2, 3 anos, mas eu sempre tive o objetivo que era ter a minha profissão. Depois dessa Sadia, eu atuei lá durante 3 anos, passei para a Natura como analista, e eu fui mapeando os processos que eu precisava me desenvolver dentro do setor. Então, tinha admissão, rescisão, folha de pagamento. E dentro dessa trajetória, quando eu alcancei, eu defini algumas metas para fazer desenvolvimento humano mesmo. Então, avaliação de desempenho, levantamento de necessidades de treinamento, turnover, implantação de RH. E aí surgiu a vontade de me desenvolver na parte e desenvolver as pessoas nessa parte de gestão de emoções, autoconhecimento da sua vida pessoal. O que eu gostei que você falou aqui, que é uma coisa que é difícil até ouvir dos profissionais isso. Normalmente os profissionais querem desenvolver as pessoas, mas eles não gerenciam se eles já se desenvolveram o suficiente. Então você falou que você se mapeou para entender como eram os processos, para você estar preparada para esses processos também que iam acontecer. Perfeito, isso é muito importante, porque veja, dentro das minhas habilidades, na época, eu não tinha desenvolvido a parte analítica, tomadas de decisões, gestão de conflitos. E hoje o nosso mercado de trabalho, ele exige muitas habilidades, soft skills, hard skills e assim por diante. Mas você consegue se avaliar o que você precisa desenvolver? Então, por exemplo, a parte de cálculo, a parte de análise. Eu fiz mais de 7 cursos entre rescisão, FGTS, extrato analítico. Isso muda toda hora, né, Carla? Exatamente. Eu vi uma vez de um profissional que eu convidei ele para participar com o processo da F5 e ele falou, Carina, falando
plano de folha, muita coisa mudou. Naquela época eu usava um disquete. Hoje isso a gente nem come. Meu Deus, isso nem existe mais, né? Então, ele falou muita coisa mudou. Antigamente você ia até a caixa. Hoje é o e-social, o contrato não precisa mais de carteira física. Então, todas essas coisas têm que ser acompanhadas gradativamente conforme as mudanças vão acontecendo, né, Carla? Sim, você precisa entender o cenário onde você está inserido, mas antes se entender. Veja, porque você vai passar grande parte da sua vida naquela profissão e você se sente realizado? 100% não, mas pelo menos 80%. E nessa trajetória, depois eu fui identificando alguns gaps meus, por exemplo, que eu analisei que eu não gostaria mais de estar. Trancada num único lugar durante 8, 9, 10 horas. Eu observei que durante 15 anos da minha carreira, eu sempre viajei muito a trabalho, porque eu nunca gostei de rotina. Aí entrou um outro processo. Teve a pandemia, eu finalizei a minha pós e mapeei o que eu não gostaria mais de passar. Ó, isso aí é uma coisa muito legal, tá, Carla? Porque às vezes as pessoas fazem isso de forma indireta, mas às vezes elas têm a noção de que isso precisa ser realizado. Eu costumo dizer, e quero até que você me corrija na frente do público mesmo, se eu estiver errada, mas eu acho que todo ano a gente tem que ter essa lista. Perfeito, cara. Porque todo ano alguma coisa vai mudar na nossa empresa, no nosso processo, na nossa equipe. Você falou sobre uma coisa que eu tenho trazido como meta agora dentro da F5, que são as metas. Metas pessoais, profissionais. Quais suas metas pessoais? Porque, assim, a gente entra tanto na linha profissional que, às vezes, a gente simplesmente anula o lado pessoal e acha que realmente não precisa fazer nada, né, Carla? Que, não, isso aqui, se der tempo eu faço, se der tempo eu viajo, se der tempo eu comemoro, né? Como que você está cuidando da sua saúde mental, da sua saúde física? Isso vai impactar no teu trabalho também. E na pandemia eu fiz algumas análises nesse sentido. Resolvi emagrecer os 20 quilos que eu já estava acima do peso há mais de 10 anos. E eu entendi que era um processo. Com nutricionista. Inclusive, quero te parabenizar, porque eu acho que você deu um tempo para você se acostumar com esse processo. E pouquíssimas pessoas têm essa paciência, Carla. É um processo, né? Tem uma metáfora que tem 2 filas. Várias pessoas querendo soluções rápidas para emagrecer, então é tratamento de estética, remédio, e uma única pessoa na outra fila para cumprir o processo, né? Reeducação alimentar, exercício. Então, eu fiquei durante 2 anos com nutricionista, com personal. E até hoje é um desafio manter. Acredito. Né? Aí, dentro desse cenário, eu entendi. Eu não queria mais ser negligente com a minha saúde. Também não estava feliz na minha carreira. E fui mapeando. Tá, só mapear e não ter uma tomada de decisão, um plano de ação não ia resolver. E dali para frente eu comecei a me movimentar para chegar nos meus objetivos. Então eu fiz a minha transição de carreira 2 anos atrás, abri a minha empresa, entendi novamente como que eu iria funcionar nesse novo modelo, porque afinal de contas eu me vi num novo cenário, sendo responsável por todos os departamentos que eu iria precisar da empresa, que antes tinham pessoas que te auxiliavam lá dentro, né? Afinal, você trabalhou em grandes corporações. Você precisa ter um mindset, uma mudança de mindset. Sim. Né? E como que isso funcionou? Não foi tão tranquilo. Eu me vi, assim, tendo que entender as minhas emoções, mudar os meus hábitos, trabalhar a parte comercial, precificar, monetizar. E entendi que eu não servia para trabalhar sozinha. Veja que interessante. Eu falei assim, peraí. Não sirvo para estar presa, não gosto tanto de solidão, como eu percebo que tem muitos profissionais que se identificam e gostam de estar sozinhos. Eu comecei a buscar parcerias, consultoras para me ajudar, e algumas gostam de trabalhar sozinhas. Gostam. Muito, elas falaram, Carla, não quero ter parceiras, eu gosto desse modelo, a minha meta é até aqui, eu cumpro ela, então não vejo essa necessidade. Eu costumo dizer, Carla, que é o caminho da felicidade. E eu tenho uma colega BPO, eu considero ela uma amiga já. Então, eu faço recrutamento para ela. E um dia eu perguntei para ela assim, o quanto a gente vai escalar com você? Ela falou, Karina, na hora que eu chegar no 40 mil de faturamento, eu vou parar, porque eu quero uma sanidade mental. Ela falou para mim.
É a meta Aí eu brinquei e dela. falei, nossa, unidade mental. Daí ela falou, Karina, eu não tenho nada contra quem quer crescer, mas eu tenho uma meta, eu tenho projetos de vida fora do meu lado profissional. Então, eu preciso ter tempo para o meu marido, ter tempo para minha vida, ter tempo até para meus cachorros. Eu quero isso. Ela falou, eu quero ir ao parque, eu quero fazer as atividades, eu quero ir num show, eu quero Tem fazer várias isso. formas de riquezas, né, Karina? Mas Tem a ela, riqueza para de ela, dinheiro, né? de tempo, Tem qualidade de vida. Tem pessoas, Carla, que falam, Karina, se eu não faturar 3 milhões, eu não paro. E não tem nada de errado. Mas, assim, cada um vai escolher o processo que quer desenvolver na sua vida, né? Seja ele pessoal ou profissional. Exatamente. Né? E você falando agora, eu entendi isso, né? Que você entendeu que no meio da carreira você ia ter que recalcular alguma coisa, porque o que você tinha escolhido havia algumas adversidades e objeções que você tinha que quebrar. Várias, além das crenças, né? Então, entra aí novamente as ferramentas para você se entender e se desenvolver. Então, assim, eu estou em mentorias, eu tenho acompanhamentos para conseguir monitorar e mentorar também. Então, no processo, eu entrei numa mentoria de recursos humanos com outras consultoras, afinal de contas, era um modelo diferente que eu iria atuar. Depois, eu também fiz mentoria de marketing digital, precificação, monetização. Veja, eu saí completamente da minha zona de desconforto. Porque ou eu desenvolveria essas habilidades para seguir, ou eu teria que declinar e voltar para a CLT. Então, você entender. Hoje o cenário precisa do quê? Que habilidades você precisa se desenvolver? Eu preciso aprender a vender. Como que é as vendas hoje? É por indicação? É digital? Que recursos eu vou utilizar para essas vendas? Lives? Mas a Carla não é RH? Exatamente, né? A Carla é recursos humanos, mas ela precisa desenvolver as partes técnicas também, né? E eu percebo muito que os profissionais, nas mentorias de carreira também, precisa fazer. Eu preciso aprender a precificar. Mas isso é difícil. Melhor eu ficar aqui, deixa a empresa ser protagonista da minha carreira. Às vezes espera a empresa demitir para daí tomar um plano de ação. Ou fica acima dos 50 anos, entra a parte do etarismo. E aí, como que você está cuidando da sua carreira? O grau de importância na precificação, né, Carla? Eu falei para você um pouco antes da gente começar que eu estou criando um novo produto, um novo serviço. Persona, você sabe qual é o persona que você pretende atender? Tem 2 meses que a gente está analisando todos os pontos, Carla, e ainda não chegamos num determinador. Qual é o teu plano de negócios ou o teu plano de carreira? Ele não é assim um estralo. Não. E muitas vezes você tem a ideia, coloca e precisa recalcular. Né? Epa, essa estratégia não foi a melhor. Vamos recalcular para ver? Esse perfil não ficou adequado para esse modelo que eu preciso atuar. E assim por diante, né? Perfeito. E veja, né? Os movimentos. Então, a gente vem trazendo da carreira, eu fiz a transição de carreira, entendi os pilares que eu precisava me desenvolver e eu busquei ajuda de profissionais que eram expertise nos assuntos que eu não domino. Então, contabilidade, uma parte do fluxo de caixa, financeiro, network, conexões. Vendas, marketing. Vendas, comercial, marketing, parcerias, projetos. Esses meses eu estou atuando alguns projetos diferentes, treinamentos de liderança, empresa de varejo, treinamento com os CEOs, palestras. Então, você vai se ver em movimentos diferentes e precisa ir se desenvolvendo. Para onde você quer chegar? Qual que é a minha meta? A minha meta é chegar nos faturamentos de 1 milhão. Uhum. O que eu preciso fazer? Quanto tempo eu vou levar para fazer? 1 ano, 2 anos? Que habilidades eu preciso desenvolver para isso? E constância, né, cara? Então, assim, para ter sucesso, veja, eu peguei 22 anos de toda a minha vida, metade da minha vida, e passei aí pelo Vale do Deserto. Sim. O empreendedorismo é o Vale do Deserto. Eu concordo. Eu precisei me reconstruir pedacinho por pedacinho. Porque aquele modelo de entrar às 8, sair às 18, meu salário, eu me vi assim, agora só depende de você. Tá, por onde eu começo? Que clientes eu vou atender? Que personas? Que movimentos eu vou fazer? Se movimenta, começa. Então, hoje eu tenho um canal no YouTube, eu tenho meu site, eu comecei a me posicionar de forma digital. Foi mega desafiador, porque afinal de contas era totalmente novo.
Sou embaixadora também do Clube da Mulher Brilhante, ecossistema. Eu entendi que você precisa estar no ecossistema de crescimento, trocando informações. Porque daí, de certa forma, você está liderando o tempo todo, né, Carla? Isso também te ajuda. Traz delas para você novidades que você também vai ter que ajudar a trazer soluções. Troca, né? Você estica, a pessoa te estica. Você ter aquela humildade de entender, eu sempre vou estar em desenvolvimento. Eu não sei tudo. Isso mesmo. E vamos lá, o que eu preciso? Quanto tempo eu vou levar? Quantos meses para me desenvolver? Quais são as minhas metas? A cada 2 meses, eu sento e recalculo as minhas metas. Perfeito. Consegui cumprir? Você falou sobre soft skills, hard skill, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está de casa, né? São termos em inglês que a gente ouve com muita frequência, mas as pessoas não se aprofundam exatamente saber o que se trata, né, Carla? Traz aí o conhecimento para a galera. Claro, até foi o meu tema da palestra dos Gigantes do RH em Florianópolis, soft skills na vida pessoal e na carreira. Eu trouxe um exemplo dos meus pets, que eles me desenvolveram na parte de quais emoções na parte dos soft skills eu vou compartilhar aqui com você. Então, os soft skills são habilidades comportamentais, que seriam assim, a oratória, como que você faz a gestão das tuas emoções, a tua comunicação, a liderança. E o hard, a gente entra na parte técnica. Eu preciso me desenvolver, por exemplo, aqui no podcast. Qual que é a parte técnica que precisa? Tem muita, né, Carla? Bom, falando de parte técnica, a gente tem o conhecimento lá de aparelhos, né? Então, tem toda essa parte técnica de conhecimento e conexões. Depois, a gente tem que ter uma sintonia aqui também com o que vai estar passando para o pessoal que está em casa. Fora isso, a gente tem que ter uma conversa com a pessoa que vai vir aqui para a gente montar um roteiro e ver qual é o tema que a gente vai poder trazer aqui, né? Você precisa estar bem para se comunicar bem também. Sim. Gestão das emoções, que é a parte. E vou dizer, Carla, que não é todo dia que a gente está bem. Não. Vai ter dia que deu tudo errado. Então, você tem que... Ok, agora esquece o problema lá, agora é um outro momento aqui. Porque eu costumo dizer que esse momento aqui, para mim, é um momento de recreação. É um momento que eu me desenvolvo, é um momento que eu descanso, né? Mas depois eu tenho toda uma rotina que eu tenho que voltar depois que eu termino por aqui. Então, aqui é para o podcast. Então, os soft skills com os animais, né? Eu tenho uma gatinha, que foi adotada, e 2 cachorros. Um que está comigo há 3 anos e um que eu resgatei da rua. O que os 3 me ensinaram? É um cenário que eu associei a um ambiente organizacional com espécies diferentes. Gatos e cachorros. A minha gatinha sempre foi muito adaptada com um dos cachorros, porque ele foi abandonado no quintal desde filhote. E eu comecei a observar os comportamentos dos 2 e eu acostumei junto. O que eu associei isso? A integração de um novo colaborador, o onboard. Quando entra uma espécie nova dentro de um ambiente, como que é feito o onboard? Eu, como dona, eu tive esse cuidado de inserir os 2 e eles tinham uma amizade mesmo sendo espécies diferentes. Ok, eu nunca tinha tido cachorro há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Com o resgate do Luke, foi tumultuado. Eram 2 machos que não se entendiam. Eu não tinha a menor ideia que isso podia acontecer. E quando eu cheguei com eles, latiram, o Luke, que é o Luke, tentou agredir o Caramelo, eu me vi em desespero, como muitas vezes a gente entra numa organização, você vai fazer tais atividades, te jogam lá e você pensa, mas eu não tenho essas competências. Eu não tinha. Eu falei, e agora? Adestrador, YouTube, Socorro Deus, quem já passou, informação. Ok, o que o adestrador ensinou? Você vai colocar a coleira em cada um e vai adaptar aos poucos. Igual o tempo de experiência das pessoas dentro da empresa, do colaborador. A pessoa entra, uma semana ela tem que dominar o ambiente, senão já na avaliação fica negativa. Não é assim que funciona, né? É gradativo. Cada um tem seu tempo. A comunicação está sendo feita da forma adequada. E eu comecei a aproximá-los. E daí, cada movimento era uma situação diferente. Ração. Se eu colocava junto, o Luke, por passou fome, eu imagino, ele avançava no Caramelo. Eu falei, e agora? Eu comecei a separar os 2. O Caramelo ia mexer na ração do Luke, o Luke avançava nele. E eu falei,
o que isso me ensinou? Exatamente sobre comportamentos, né? Eu não tinha imaginado esse cenário, eu me vi nele e eu precisava resolver. Ou devolver o look para a rua? Como as pessoas fazem, não me adaptei na empresa, eu vou embora. Mas espera aí, você já tentou tudo o que precisava? Buscou ajuda suficiente? Você Entendeu pensou que estava dando errado, né? Ou a pessoa, não, eu entrei aqui, eu não quero mais ficar, e repete. Vai lá, fica 4 meses no lugar, 3 meses. Mas parou para pensar o que não deu certo? Então, o que me trouxe de experiência os soft skills? Que habilidades comportamentais eu desenvolvi. Paciência, empatia, sobre o olhar do mundo do outro. Não são as mesmas experiências, mas eu preciso respeitar. Regras, coloquei disciplina entre eles. Deu tudo certo? Não. A minha gatinha até hoje não gosta do look. Mas eu também entendi que eu não posso exigir que uma espécie ame outra e esteja tudo bem. E quantas vezes a gente está no ambiente de trabalho e tem alguém que não gosta de você? E aí? O que você faz? Você adoece, você fica triste ou você entende que ali é um ambiente corporativo, você chega, bate teu ponto, organiza, entrega um resultado e vai embora. Para mim, a parte mais difícil nesse ponto, Carla, é que as duas pessoas entendam isso. Porque às vezes nós estamos falando de um líder e um subordinado, que daí se torna um pouco mais tensa a situação. Quando são dois na mesma linha, eu acho que é mais fácil deles se encontrarem nesse desentendimento pessoal, né? Porque, na verdade, é uma questão de afinidade. O profissional, se eles não conhecessem ou não tivessem o conhecimento técnico, não seriam contratados, né? Então, conhecimento técnico e na prática eles têm. O que falta ali, falta entrosamento, né? Não precisa ser os melhores amigos. Respeito. Né? A empatia, gestão de conflitos. Veja, todo esse cenário que eu comentei teve muitos conflitos. Passaram 1 ano. É tudo tranquilo ainda? Não, porque eu peguei situações comportamentais diferentes. Mas eu estou me preparando para que ele fique melhor. Então, isso que eu entendo que os soft skills encaixam muito bem, né, Karina? Como você se comporta em situações adversas, que habilidades emocionais você se desenvolve. Você trouxe uma. Nem sempre está tudo bem para gravar, mas você se concentra, medita, lê o texto, descansa. O que você faz nos teus momentos de estresse que você precisa melhorar? Explore. Vai resolver? Nem sempre. Né? Então, o que o cenário hoje ajuda a facilitar teus ambientes de estresse? Estamos falando aí também de tecnologia. Abaixa um aplicativo de meditação. Vou te dar um exemplo. A gente está vivendo um cenário no Rio Grande do Sul muito complicado nos últimos meses. E eu tenho 3 operadores lá, né, Carla? E quando a coisa estourou mesmo, que ficou bem tenso, era todo mundo me ligando, Karina, tô desesperada, Karina, tô com medo da água chegar aqui, Karina, né? Era sempre, caiu o morro aqui, eu tô ilhada, né? E, meu Deus, Carla, eu fiquei pensando assim, como é que eu faço? Será que eu puxo tudo para mim e faço até todo mundo se acalmar? Ou eu gerencio isso, né? E daí eu fui tentando trabalhar as emoções dos colaboradores. Olha, como é que você tá? Todo dia era isso. Bom dia, como é que você tá? Como é que tá a água por aí hoje? Quer ajuda nessa operação? Quer que eu fale com o cliente? Né? Eu entro junto com você. Sabe, tinha que ter uma habilidade, assim, para poder tratar. Porque eu também não poderia tirar a operação deles, porque eles precisam do salário. Não tem como fazer isso. Eu não dou conta, senão eu teria feito sozinha, eu não teria contratado ninguém, né, Carla? Então, precisou ser feito um gerenciamento com toda a equipe. Então, eu não falava com eles junto também. Cada assunto era um assunto e era um colaborador diferente, sabe? Então, eu ia tratando, olha, como é que tá hoje? Aí chorava, tinha um crise de choro, né? Minha mãe tá assim, meus avós estão assim, meus tios estão assim. Olha, entrou água na casa do meu primo hoje, tá na cintura, nós estamos tentando tirar ele de lá. Ninguém faz nada, né? E, claro, a urgência sempre é nossa, né, Carla? Então, o gerenciamento disso não foi nada tranquilo. Eu aqui tinha dias que eu tinha essa vontade de chorar e pensar, meu Deus, a minha vontade era de mandar um helicóptero lá e tirar todo mundo. Mas eu não tenho esse poder, Carla. Eu não tinha esse poder. O que eu tentei fazer? Tentei mexer com algumas coisas aqui de doações, mandar para lá alguns recursos, mas daí entrou
a parte de governo, que daí já foge do nosso poder de decisão. Aí era a... Como é que fala quando a calamidade pública entra... Não sei o que civil, como é que chama? Eu já vou me lembrar a palavra. Quando entra defesa civil entrando de um estado para o outro, você não tem poder de decidir o que vai e o que vem. As estradas fecham, é eles que colocam para dentro, né? Então, tudo isso eu tive que conversar, né? Tive que tentar levantar alguns recursos, né? Para poder mandar para lá, mas isso eram direcionadas às instituições, às igrejas, às prefeituras. Trabalho em equipe, né? Tudo isso acontecia, né? Daí eu fui descobrindo os bombeiros que estavam recolhendo as doações, dessas doações para que cidades estavam indo. Aí eu tentava focar na cidade que estava indo para o meu colaborador, para tentar ajudar eles lá, né? Então, foram coisas nesse sentido assim que a gente teve que fazer, sabe, Carla? Em alguns dias, eu cheguei a mandar texto, inclusive, para os meus clientes, dizendo, olha, por favor, né, diminui a frequência um pouco, né, desse trabalho, tenta me ajudar, porque a gente tem uma pessoa que está numa situação muito delicada. E daí ele já aproveitava e já dizia, eu não sabia, desculpa, tá tudo bem com você aí. Aí eu fazia uma interação... Comunicação. Entendeu? Para tentar ajudar um pouco, assim. Funcionou, Carla. A gente está saindo daquela calamidade, né? Eu ainda tenho uma profissional que ela está a 20 minutos da capital. E os pais dela, os parentes dela, realmente está assim. Um dia tem água dentro, um dia não tem água para fora. É assim. Mas ela está vivendo essa situação. Então, a gente está tentando gerenciar ainda. 2 deles já estão livres dessa situação, mas uma realmente está bem complicada. E a perda, né? Perda dos entes queridos, a perda de toda a tua conquista da vida inteira. Não é tranquilo, assim, daqui uns meses eu já estou recuperada. Existe toda uma frase para mim ontem. Né? Ela falou, sabe, Karina, é até feio o que eu vou falar e eu não quero... Deus o livre, eu não quero me acostumar com isso, ela falou. Mas parece que a gente acostumou com a calamidade. A gente está tentando sobreviver na calamidade. E né, Carla? Claro que eles não querem esse cenário pro resto da vida deles. Vai ficar sequelas que vão precisar muito de acolhimento, empatia. Sim, mas aí toda a equipe teve que entender, sabe? Toda a Trabalho equipe em equipe. Porque é se colocar no lugar do outro, né? Então, nós estamos aqui... Isso mesmo. Acolhidos... Estamos todos bem, mas lá não está. E aí, como que a gente consegue ajudar essas pessoas também? Isso mesmo. Né? Ter um olhar humanizado pela situação do outro. Isso mesmo. É muito importante, é uma habilidade. Tive que desenvolver ela muito mais nesse período, mas eu acredito que eu aprendi muito nesse período, sabe? Me ajudou bastante. Ser grato, né? Ser grato. Ter gratidão, agradecer as situações simples de ter saúde, o que comer, onde dormir. Então, é ser grato. Conseguir entender que na diversidade... nós já tínhamos uma experiência, né, Carla? Quando deu o tsunami no Japão, nós estávamos lá. Então, eu tinha aquela experiência. Quando aconteceu aqui, eu sabia como ia ficar. Eu sabia como ia ficar. E eu sei como vai ficar depois que a água baixar. Eu sei como é. Porque eu vi o tsunami passar, né? Então, ajuda ainda, né? Então, assim... E o que a gente pode fazer para ajudar também, né? É comprar os produtos que são fabricados de lá... Pix, também focar na solução. Porque eu penso muito, adotar alguns bichos, eu vi que teve campanha que veio para vários estados, ração. Realmente ter um plano de ação. Existiu a calamidade, e muitas vezes isso também acontece na nossa vida pessoal, na carreira. E aí, o que eu faço com essa situação? Eu sento, eu choro e fico ali desabando emocionalmente ou não? Pera lá. Vamos focar aqui o que eu consigo, né? Eu sou dessa visão. Segue. É isso aí. Segue. Vamos lá. Vamos ver o que dá para fazer. Senta, chora, mas também se ergue. Porque é o saldo da vida. Perder a gente vai perder todo dia, Carla. Errar também. Então, assim, você pode sentar e chorar, ou você pode aprender a viver com a perda e com o erro, né? Tem pessoas que não se perdoam pelo erro. E tem pessoas que não aceitam a perda. São 2 coisas que só faz a gente andar para trás. Ser resiliente, né?
Mudanças de hábitos. Veja, você precisou adequar a um novo cenário. A pandemia trouxe isso para a nossa vida, né? O que aconteceu? A gente se viu trancado 2 anos ali, sem saber como que ia sobreviver, como que ia ficar. E a gente se adaptou. O ser humano é muito adaptável. Ou não sobrevive no ecossistema. Isso a gente traz para a vida profissional também. Sim. Você vai ser um drone ou você vai ser um dinossauro? Uhum. Eu vejo, assim, pequenos detalhes, né? O meu pai tem 67 anos. Então, é supostamente uma pessoa mais antiga. Uhum. E ele, esses dias, veio conversar comigo. Filha, eu fui no shopping e não tem mais estar em papel. E ele ficou chocado. Porque ele tem aquela visão, ainda não sei como que são os seus pais, né? Que é o seguinte... Ele desliga o celular para não gastar bateria. Não acredito. Daquele assim, né? Poupar. Então, ele não levou o celular para o centro para não gastar a bateria. Chegou lá, não tinha estar de papel. Vida. Estacionamento é muito caro. Ele ficou estressado. E eu falei assim, pai, existe um aplicativo agora. O celular é uma ferramenta para facilitar a nossa vida. Dentro do celular tem desde banco, WhatsApp, Star, entre outras ferramentas. Você vai precisar se adaptar aos recursos que hoje a gente precisa utilizar. Senão, você vai ter que ficar trancado na caverna. Mas como assim? Eu baixei o aplicativo, mostrei se você vai chegar, tem que carregar. E eu fiquei olhando aquilo. Como que vai ser para nós, Karine, daqui 30 anos, se você não vai acompanhando as mudanças tecnológicas? Se você é resistente, eu não quero. Tá, você não quer, mas o mundo está em evolução. Carla, você está falando com uma pessoa extremamente resistente. Fui, né? Resistente. Em que sentido? Eu tenho um problema com tecnologia, porque, assim, para mim, ela tem que fazer... assim, fração de segundos ela tem que funcionar. Né? O nome da minha empresa é F5 por causa disso. Pra você ter uma ideia, era Ctrl, Alt, Del e pronto. Reinicia essa coisa até funcionar. Era assim. E meu marido dizia, Karina, aperta o F5, atualize. E daí acabou virando o nome da empresa por causa disso. Conectou, storytelling. Preciso um nome digital para essa empresa. É uma empresa digital. Daí ele falou, põe F5. Eu falei, por quê? Porque você não tem paciência, atualiza, né? Tá, beleza. Ok, tá tudo certo. É o nome da empresa, tá, gente? É verdade, isso mesmo. Não é brincadeira. Eu conto isso sempre que eu posso. Mas por que a gente fez isso? Porque eu tinha muita resistência com tecnologia. Aí eu resolvi fazer BPO financeiro, Carla. Aí eu tinha que entender de integração. Eu tinha que entender como é que funcionavam os softwares. Eu tinha que operar vários softwares ao mesmo tempo. Eu tinha que entender o que era uma API, como que ela integrava, como que era um boleto, como é que integrava o boleto, como é que já emitia nota, porque hoje os bancos são assim. Você faz eu uso o Banco Cora, eu vou até fazer uma propaganda do Cora, porque eu gosto muito dele aqui. O Banco Cora, eu entro lá, faço o meu boleto e ele já pergunta, quer emitir a nota? Sim, por quê? Porque eu tenho um certificado digital que está vinculado à prefeitura e ele emite a nota para mim na hora. Porque daí eu não preciso entrar no site da prefeitura, emitir a minha nota, mandar para o meu cliente, porque no Banco Cora você já coloca o e-mail, ou seja, vai o boleto e vai a nota fiscal. O processo facilitou o processo. Fiz o boleto, eu fiz uma coisa só que me entregou 3. Mas você precisou ter essa ruptura. Isso. Eu fiz dessa forma durante tantos anos. Por que agora eu preciso mudar? Porque vai ser melhor? Porque vai me dar agilidade, vai me trazer tecnologia, né? Perfeito. E assim, hoje já temos robôs que atuam com conciliações. Então, tudo isso entrar na minha cabeça, Carla, como assim, gente? Isso não vai funcionar. Funciona muito bem, funciona. Então, o caminho é esse, não tem para onde correr. Mudar, ser resiliente, ser procrastinador, tá lá no final da fila, minha filha. O procrastinador vai ter que sentar em cima da procrastinação e ficar lá, porque esse não tem espaço no futuro. Vai virar dinossauro. Vai optar, eu quero ser um drone ou eu quero ser um dinossauro? Para ser um drone, você vai precisar desenvolver habilidades. E elas podem levar alguns meses, alguns anos, mas você está em movimento. E quando você resiste a isso, você estaciona. Ah, não, é isso aqui que eu consigo entregar, deixa eu aqui, eu não vou me estressar. Porque exige muito das tuas emoções, né? Mudanças de hábitos. Você precisa estar aberto para essas mudanças de hábitos. E a tecnologia é muito rápida. E a gente está num mundo volátil, incerto. Eu precisei aprender várias ferramentas também. Trello, Canva, Notion, Drive. E hoje eu amo. E assim... Vai ficar lá no papelzinho ainda, anotando? Não dá.
quer escalar, quer bater meta, quer faturar, você precisa se atualizar. Ter produtividade, né? Isso mesmo. Autoconhecimento. Veja que você vem trazendo isso. Eu era resistente, mas eu entendi que eu precisava desenvolver tais habilidades por isso, por isso, por isso. E daqui a alguns meses vou precisar rever, porque vai estar mais rápido ainda. E aí? Tanto que eu voltei para uma instituição, voltei a estudar, voltei a fazer uma nova graduação. Por quê? Porque senti necessidade de mais entrega, Carla, de mais conhecimento, de falar coisas diferentes, de ter informações diferentes. Eu não quero o terceiro fazendo para mim, eu quero saber o que o terceiro está fazendo para mim. Sim, para conseguir cobrar, entregar o melhor para o seu cliente também. Como que eu vou cobrar? Informação, né? É isso aí. A informação, ela é riqueza. É isso aí, concordo. Carlinha, a gente falou sobre os soft skills. Agora, vamos para o hard skills. Hard skills é a parte técnica. Então, na minha profissão, eu vou trabalhar na parte financeira. O que eu preciso desenvolver de competências técnicas para a parte financeira? Preciso da faculdade, raciocínio lógico. Que mais, cara? Processos. Entender sobre processos. Dependendo do que você for atuar, gestão de processos. Eu acho que nesse caminho as integrações elas são fundamentais, né, Carla? Porque falando de finanças, a gente sempre vai poder integrar novos relatórios, entregar mais conhecimento para o cliente, fazer ele ver os números dele da forma com que ele não tinha visto ainda, ver se ele está precificando corretamente o produto e o serviço dele, né? Tudo isso vai contar lá no final da esteira, que é o faturamento. Perfeito. Vou atuar como médico. Vou cursar 10 anos de faculdade, vou desenvolver toda a parte técnica da minha profissão. Vou ser engenheiro, tanto tempo de faculdade. Vou me atualizar, pós-graduação, MBA, mestrado. Então, tudo que é técnico que você define para a tua carreira é a parte do hard. O grande desafio é o soft. Veja, um médico, por exemplo. Interessante. Ele estuda 10, 12 anos. Você chega aqui, né, para uma consulta, estou sentindo tal dor. Ele já vai ter o diagnóstico, mas se ele não souber lidar com as emoções, pode ser algo grave e ele ser duro nas palavras. Aquilo vai ser o fim para a pessoa que está recebendo aquela informação. Então, na minha pós, eu fiz desenvolvimento humano com médicos, com engenheiros, e foi muito interessante, porque eu percebi... Como muda, né, a forma de... A parte técnica deles é muito diferente da parte humanizada, a parte das emoções. E hoje, o mercado exige muito isso. Antigamente, não. O médico, o advogado, estudava, era isso aqui e acabou. Hoje, o cliente não quer mais isso, ele quer... ter relacionamento, experiências, e se você não melhorar a sua comunicação, você não consegue entregar o melhor resultado. E outra situação, e a concorrência? Quantos BPOs, quantos mentores, consultores, engenheiros nós temos no mercado? O que é o seu diferencial? Você falou uma coisa interessante, né? Há algum tempo atrás, sentou aqui um profissional e, durante a conversa com ele, ele falou uma coisa que era a minha tendência há muito tempo, que é o gourmet. Né? Entregar aquilo que as pessoas não provaram ainda, né? E aquilo ficou na minha mente, sabe, Carla? O que eu posso incrementar aqui? O que está faltando, né? O que as pessoas não pensaram sobre isso ainda? E foi criando uma... Criatividade eu tenho de sobra, né? Então, já foi criando um monte de situações que eu fui vendo o que poderia melhorar, né? Isso nas empresas tem que acontecer o tempo todo. Por quê? Porque elas têm que ver o que vai levar elas na frente da concorrência delas. E tudo isso resultou em novos processos que nós estamos criando agora. Por quê? Porque eu quero entregar... Não é só aquele feijão com arroz, o bife e o ovo frito, né? Perfeito. Viu? E uma saladinha que cai bem também, né? Você sobremesa. Você pode pagar essa saladinha? Posso. Olha, Karina, essa saladinha vai fazer uma diferença, né? Então, nós estamos trazendo um exemplo aqui só de um prato que é para as pessoas entenderem que tudo aquilo que traz cor, que traz diferença, que melhora para mim, tudo isso lá na frente, né, Carla? E na sua carreira, né, cara? Se você analisar, hoje eu entrego meus processos, eu sou analista. Nas minhas descrições, nas minhas responsabilidades, é isso, isso, isso. Mas eu posso entregar mais? Eu quero entregar mais? Eu quero. Então,
Eu também ser protagonista da minha carreira. É isso mesmo. E eu trago muito isso no livro Gigantes do RH. Quero até que você fale sobre ele. O Gigantes do RH surgiu dessa história da minha vida, meu storytelling, da maternidade cedo, da minha insatisfação na CLT, e o que fazer com essa insatisfação. E de lá para cá, eu atuo na transição de carreira, treinamento e desenvolvimento de liderança, planos de negócios, sempre desenvolvendo o quê? O talento. Você trabalha com a pessoa física e com as empresas, então. E com as empresas. Tá, você dá consultoria para pessoas físicas, então. Sim, hoje eu atuo nessa com as transição pessoas, de carreira e tudo mais. planos de negócios. Eu tenho diversos perfis, mais diversificado possível. Tem da faixa etária aí dos 20 aos 40, dos 50 aos 60. Tem mentorados que se aposentaram muito bem com 50, cursaram outra faculdade, estão em movimento. Veja que interessante. Tem os shoppings, né? Que eles querem muito empreender e não têm paciência. Então, também é sobre resiliência, planejamento, que precisa ter a médio e a longo prazo. Você falando da impaciência, Carla, quero abrir um parênteses aqui, mas não quero perder o foco do livro. Nós, como recrutadores, estamos encontrando muita dificuldade hoje Também. na permanência das pessoas nos trabalhos, né? As pessoas, infelizmente, elas ocultam verdades, né, na hora da entrevista, elas escondem informações importantes sobre a pessoa física. Eu costumo dizer que a gente contrata por competência e demite por comportamento. Sim. Né? É uma prática hoje no Brasil. Então, qual o conselho que você daria para essa galera aí que é jovem e que não falta emprego, Carla? O que mais tem hoje é empresas contratando. Tem pessoas com conhecimento técnico. O que deve mudar? Depende de cada situação, mas no geral é a pessoa se conhecer. Então, você veja, assim, isso que você falou do recrutamento e seleção, eu também atuo com recrutamento e seleção. Tem algumas vagas que elas são bem desafiadoras, porque a pessoa não tem planejamento financeiro. Veja a parte que é muito importante. Planejamento financeiro. Está no início da carreira, ok, não tem como ainda ter. Mas no movimento dela, você precisa ir criando esse planejamento financeiro, ir se desenvolvendo, buscar mentorias, para você entender como você funciona, porque a longo prazo vai contar bastante para você estar escolhendo empresas onde você quer atuar. Ou você vai ficar entrando de galho em galho, sai de lá, vem daqui e não é protagonista da sua carreira. Então, o que precisa melhorar são planejamentos, realmente. E não ficar esperando a empresa demitir para você tomar uma decisão. Não ser uma pessoa tão acomodada em situações que você não gosta e fica porque acha que não merece nada melhor. E outra coisa que eu entendo que é muito importante, né, Karina? Você comentou das questões que as pessoas omitem. Por que elas omitem? Aí entra uma questão também de cada um fazer essa análise, né? Eu estou mentindo, será que eu vou ser descoberta? Porque o que eu posso fazer de diferente para frente? Ela fazer essa análise, caráter, né? Sinceridade, porque é isso que você falou. E estamos mesmo aí num apagão de talentos. Nossa, você falou tudo agora. Apagão de talentos. Eu tenho contratado para vagas muito simples, Carla, que tem sido desafiador. Sim, eu também Vendas, balcão, atendimento no balcão. É só levar o cliente até o produto e vender. O cliente já foi lá para procurar o produto. Mesmo assim, a gente não consegue pessoas o tempo todo. Responsabilidade, a pessoa ter responsabilidade. Ter definido para onde ela quer ir, né? Pessoas que são contratadas, no primeiro dia ela já chega atrasada, naquela primeira semana ela chega atrasada a semana inteira. Aí, quando ela recebe uma advertência verbal, né, uma correção sobre aquilo, olha, você chegou a semana toda atrasada, né? Se você não mudar essa postura, infelizmente eu não consigo permanecer com você aqui. Aí a culpa é da empresa que, olha, a empresa agora está me... Olha, e eu vou sugerir outra questão também, um onboard muito bem feito dentro das organizações. Porque se já existe essa deficiência de talento, se não tiver gestão das pessoas, aí entra a parte de desenvolvimento humano, vai ser mega desafiador manter quadro de colaboradores. Né? Não vai manter, assim. Hoje,
Depois da pandemia, as pessoas querem muito se linkar com a vida pessoal, profissional e pessoal. Então, a empresa precisa ter gestão de pessoas, processos de gestão de pessoas, onboarding, endomarketing, avaliações, metas, desenvolver mesmo. A pessoa precisa se sentir pertencente, cargos e salários. Aquele modelo, assim, de puxadinho de empresa não vai funcionar daqui 5, 6 anos. As pessoas qualificadas estão buscando experiências também. É porque tá um abismo, né? Entre as pessoas que não têm qualificação e não estão buscando ela, e aquelas que estão qualificadas Exato. e não encontram emprego que paga o que elas merecem hoje no mercado. Exatamente. Então, a gente tem uma lacuna aqui que não está preenchida, né, Carla? Ou tem os que não têm, ou os que tem muito. Exatamente. Mas aí é a escolha de cada um fazer a sua parte, né? Vou desenvolver minha parte comportamental, minha parte técnica, existe a oportunidade, quanto tempo eu vou levar, me planejar financeiramente ou vai ser acomodado? Quanto tempo eu vou levar? 2, 3 anos, 4? Eu realmente estou indo atrás dos meus objetivos, das minhas metas? Ou não? Estou lá na ladeira, lá encostado, esperando a ribanceira desabar. Então, a pessoa precisa também entender o que ela quer, né? Sim, perfeito. Carla, você sempre trabalhou com transição de carreira, né? Desde que você fez a sua, você aconselha pessoas. Qual que é o maior desafio para quem está querendo fazer essa transição, que você percebe? Tem vários. O maior, não vou nem enumerar um único, mas é a pessoa conhecer o DNA dela, qual é a minha história, não ficar se comparando com as histórias dos outros. Ah, mas aquela história... Não, é a tua. E entender o planejamento que ela vai precisar fazer e desenvolver a longo prazo. Porque é a longo prazo. A transição de carreira, ela não vai funcionar em meses. 1 mês, 2. Não, você vai precisar... eu utilizo ferramenta de assessment, âncoras de carreira, sabotadores, porque muitas vezes na âncoras de carreira a pessoa, eu quero empreender, mas ela não gosta de correr risco. Você vai aprender a lidar com risco ou você vai ficar resistente a ele? Senão não vai funcionar. Eu vou aprender. E vai até um ponto e declina. Não, isso é muito difícil. Eu prefiro continuar a ser CLT. Então, também ela entender... No PDI, eu faço um planejamento individual de cada um. Vou acompanhando. O que ela... Depende dela. Preciso melhorar a minha comunicação. Eu não gosto de estar em grupos. Não se esforça para estar em grupos. Eu não gosto de me comunicar. Mas você vai vender. Você vai negociar. Você vai ter que se comunicar. Então, tem pessoas que conseguem se desenvolver nessas habilidades novas e tem outras que preferem estar onde elas atuam porque elas não conseguem. Mas só quando elas tentam empreender que elas percebem que é um desafio, que elas não vão conseguir romper, Menina, nem só quando elas precisam empreender. Tem casos de gestão que a pessoa quer cargos melhores, ela chega, eu estou na faixa dos 10, quero 15. Mas ela não sabe gerir conflitos. Entra um colaborador novo. Lembra os soft skills dos bichinhos que eu citei? Entra o colaborador novo, ela explica uma única vez. Se a pessoa pergunta a segunda, aquela resposta educada. Pá! A pessoa... Já aconteceu isso. Você me respondeu desse jeito, eu estou indo embora. Pegou a bolsa e foi embora. E ela chegou para mim e falou assim, Carla, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, já aconteceu isso outras vezes? Ela, sim. Ou seja, ela ainda não percebeu a comunicação agressiva que ela teve. Falei, então você vai ligar para essa pessoa, se desculpar e pedir para ela te explicar o que ela sentiu quando você tratou ela desse jeito. Você já fez isso? Não. Autoritária, pessoa autoritária. E ela fez, a menina respondeu para ela, foi uma indicação de uma outra pessoa, ela já estava há muitos anos na mesma empresa. Então, ela mudou de empresa, chegou ali, foi tratada daquele jeito. Ela não se sujeitou. Eu falei, você conseguiu entender que essa tua atitude não foi bacana? Você já está na empresa há 10 anos. Não te dá o direito de tratar ninguém mal. Então, será que essa situação aqui vai servir para as próximas? Você vai ter mais paciência? Está faltando paciência, por exemplo? Ou você vai ter esse turnover, essa rotatividade. Eu ouvi uma vez uma colega de trabalho, quando eu trabalhava registrada, e eu lembro que aconteceu uma situação e eu vi que ela ficou azeda, assim, né? Você tá brava por quê, mulher? Nossa, que brabeza é essa? Qual é a onça que entrou dentro de você? Aí ela falou assim, não, porque o cliente me fez uma pergunta. Se eu não estava acostumada a trabalhar sob pressão. Daí eu falei assim, ok, por isso você ficou brava? Ela falou assim, não, é porque daí eu respondi ele, daí ele ficou bravo.
E agora eu tô pensando se isso não vai dar ruim, né? Eu falei, o que você respondeu? Ela falou assim, sob pressão eu não tenho problema nenhum, eu tenho com a falta de educação. Porque ele já estava botando uma pressão nela com uma certa falta de educação, sabe? Então, é importante colocar limite. Uhum. Respeito é fundamental. E tem pessoas que extrapolam. Tem pessoas que não respeitam o limite das outras. Aí tem que falar mesmo. Uhum. Eu concordo, em limites precisam ser colocados mesmo, para as pessoas entenderem que aquilo ali não é legal ser tratado. E outra sugestão muito importante, você comentou os desafios, né? Veja, né? Tudo gira em torno de se entender. Essa própria situação que eu citei, a pessoa não percebeu. A primeira solução seria, opa, peraí, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Investigar para não acontecer mais. Uhum. Então, é se conhecer. Hoje eu estou num cenário confortável, tantos anos na empresa, eu quero melhorar. O que eu preciso melhorar? Meus relacionamentos, por exemplo. Se aconteceu um conflito, como que eu lidei nesse conflito? Com a indiferença? Isso não é melhorar. Né? Então, o empreender, você vai ter colaboradores, vai precisar colocar limites, cada um é um jeito. Se você falar amém para tudo... Eu estava brincando ontem com a minha cunhada, eu falei assim para ela, você já fez, eu não sei por que motivo entramos nesse assunto, e eu falei assim para ela, você já fez assim com a linguagem do amor? Já respondeu esse questionário? Daí ela falou, não. O que é? Daí eu falei assim para ela, bom, a minha linguagem do amor, falei para ela, é tempo de qualidade e palavras de afirmação, né? E, por exemplo, a linguagem do meu marido é serviço. E daí, a gente não vai se ajeitar? Vai a brigar linguagem é porque diferente? Não, e brigam. Né? Por quê? Quando eu quero agradar em casa, Carla, eu faço um bolo. Eu arrumo alguma coisa. Aí é uma linguagem que agrada a ele. Mas quando ele quer me agradar, não adianta ele fazer serviço em casa. Ele tem que me levar para passear. Ele tem que desligar o telefone e me dar atenção. É isso que vai ter um valor para mim. E eu descobri depois que existe essa linguagem dentro das empresas. Tem livro? Menina, que coisa maravilhosa. Sim. Aí o que eu fiz? Eu comecei a analisar os meus colaboradores, né? Falei, vamos ver se isso funciona. Tá. Um belo dia, aconteceu uma situação com uma colaboradora, eu falei assim para ela, olha, eu só quero dizer para você que eu percebi como você conduziu a situação, mesmo eu não tendo que interferir. E eu quero te agradecer, porque eu acho que você fez um excelente trabalho. Menina, ela me agradou a semana inteira. Mas por quê? Porque era uma linguagem dela, era a palavra de afirmação, Carla. Então, assim, daí eu comecei a gerenciar isso, Perfeito. né? Isso, nossa, melhorou muito. Se entender para entender os outros. É se entender. Outra questão, né? Eu sou uma pessoa planejadora, eu sou uma pessoa comunicadora. A outra é mais analista. Uhum. Como eu lido com as diferenças? Uhum. Respeitando. Exatamente. Se esticando. Então, é sobre isso. A gente precisa entender, nos entender para entender os demais. Isso mesmo. Fala do livro para mim, então. Então, você o entrou livro, como coautora. Coautora. Eu, trouxe ele, assim, com os relatos da minha vida. Tem 15 coautores dentro, falando sobre as suas experiências na parte da carreira, entre outros assuntos de RH, business partner também. E eu coloco aqui sobre a inteligência emocional, subconsciente, o que é felicidade. Num geral, Karina, eu resumo o autoconhecimento na vida pessoal e profissional. Eu coloco a minha história, o que eu estou fazendo na minha transição de carreira para dar certo, junto com esses autores que cada um tem uma história enriquecedora. Tem desde LinkedIn até treinamento de lideranças, mentorias, parte estratégica do RH. Ele é rico de informações estratégicas. Tá, vou mostrar para o pessoal que está em casa. Eu ganhei um livro. Vou mostrar nessa câmera aqui, para vocês. Então, esse é o livro que a Carla é coautora, né? Lembrando que essa profissional, você também fez mentoria com ela, né? Ela é minha mentora, Áurea Santos. Isso ela aí. É uma mentora incrível. Tem um novo livro saindo, não tem? Já saiu 2, Gigantes do RH 2, ontem. Muito bom! Sim. Volta aqui contar para nós. Então, ganhei, vou ler, vou trazer essas informações para vocês, porque amo trazer informação e amo me informar, né, Carla? Perfeito, muito obrigada. Perfeito. Quero que você fale também sobre como é o teu trabalho hoje, como você vende o teu trabalho, qual empresa
pode abrir para que a Carla entre, faça o seu trabalho? Se eu sou uma pessoa na transição de carreira, como isso funciona? Como que eu te procuro? Perfeito, tá? Então, hoje eu atuo na parte comportamental, treinamento de lideranças, na parte organizacional. Eu gosto de fazer uma reunião de diagnóstico para entender o momento da empresa, né? Muito importante. E monto um projeto com as minhas consultoras parceiras, que dura uma média de 1 mês até 3 meses dentro dessas organizações. Também faço palestras, workshops dentro das organizações, com os temas específicos, desde a diversidade, comunicação interna, gestão de conflitos, liderança, entre outros temas. A parte de transição de carreira, eu gosto muito, principalmente quando foca no plano de negócios, sensacional. Eu tenho meu site, que é www.carlasantosconsultoria.com.br, com K. Tem a parte comercial da empresa, então a pessoa entra em contato por lá. E através do contato dela, eu retorno, fazendo a reunião de diagnóstico, entendendo se eu consigo também solucionar o problema do cliente, a dor do cliente, quanto tempo a gente vai levar. Eu personalizo cada projetinho, cada projeto que seja, gira em torno de 2 a 4 meses. Então, praticamente é isso, assim. Nossa, e tá fluindo super, né, Carla? Na Embaixada, como é a tua aplicação? Na Embaixada, hoje nós estamos com 24 meninas. Uau! Na Embaixada de São José dos Pinhais. São vários perfis, né? Relativamente um grupo jovem. Foi iniciado no mês de novembro, então tem BPO, tem recrutamento e seleção, tem CEO, as diretoras de indústria na parte de Colombo. Então, nessa parte da transição, do grupo também, né, tem esses perfis que estão se alinhando e também algumas em transição. Então, por exemplo, tem a diretora de fábrica que está investindo na Pharmacy. Tem a Kellen, que é consultora de vendas, saiu da CLT depois de 20 anos e está indo para a parte da consultoria. Então, ali com elas, eu ainda estou na fase de engajar entre elas para desenvolver para os projetos dela. Tem bastante meninas que saíram da CLT para iniciar aí seu projeto. E tem muita gente que está naquela fase que eu gosto, que eu acho que é sustentável, Carla, que é quando ela ainda está no CLT e está pondo o pé no negócio, mas está assim, sabe? Semana passada a gente teve aqui a gravação com a Will e ela falou exatamente sobre isso, Karina. Eu não deixei de lecionar, eu estou lecionando, mas eu já estou empreendendo. Ou seja, ela está deixando a coisa ficar sustentável para depois ela eliminar um lado e viver uma nova fase na vida dela, né? Essa é a fase perfeita. Só que não é assim que eu percebo que a maioria faz, né? Espera acontecer. Pede a conta e já sai Nem abrindo. pede, às vezes a empresa demite, não tem planejamento financeiro, não cuida antes. Então, aí fica bem mais complicado. Ou está na CLT, mas não tem energia para colocar no empreendedorismo, que também a gente sabe que é mega desafiador. Então, o que ela está fazendo é o ideal. Estou na CLT, estou segura, vou começar os meus movimentos para o empreendedorismo. Tá gradativamente. E dali em diante, estou com uma boa reserva, agora eu vou cuidar do meu negócio. Eu acho que é da forma mais sustentável possível, né, Carla? Sim. O que a gente pode esperar da Carlinha para os projetos de 2024? Já estamos na metade do ano, né, Já Carla? estamos na metade do ano. Você que quer descobrir o seu talento, ser realizado na sua vida pessoal e na sua carreira, eu estou aqui para voar junto com você. É isso que dá para esperar, assim. É o mínimo que eu espero, que você seja feliz e realizado com muito Pix na sua vida pessoal e na sua carreira. Esse Pix é bom, hein? Gostei dessa parte do Pix. Dá para ser, né? Ficar feliz com os dois projetos. Dá para fazer uma leitura da empresa antes de fechar qualquer negócio com a Carla, né? Você vai até lá, faz uma análise do projeto, você cobra isso, não cobra? Como que funciona? Não cobro. A parte do diagnóstico é primordial, fundamental para eu entender também o persona, o perfil da empresa e se eu consigo atender. Então, eu marco ou de forma online ou presencial, com as perguntas-chave que eu preciso conhecer sobre a empresa. Ok. E em cima desse modelo, eu monto a proposta e fecho um projeto, se ficar cabível ou não. No LinkedIn e no Instagram? Carla Santos Consultoria, com K.
Olha lá, Carla com K. Carla com K. Não Carla adianta lá com colocar K. um Czinho que não vai Não funcionar. vai me tá, achar. gente? Carlinha, foi um prazer e sempre será um prazer ter você por aqui. Inclusive, vamos fazer o lançamento do grupo Fala RH, né? E eu quero que você venha aqui pra gente fazer uma live e tirar a dúvida do pessoal ao vivo. O que você acha? Acho excelente. Amei a ideia. Ó lá, do dia 17 ao dia 24, dia 21 de junho, a gente vai estar fazendo isso. Quero já deixar o convite aqui Estarei extensivo aqui. a você. Vamos lá. Vamos o tema. Bora. Carla, deixa um conselho para quem está empreendendo ou para quem está mudando a carreira. E daí a gente vai já finalizar hoje. Para quem está mudando a carreira, meu conselho é: se conheça muito bem. Saiba lidar e gerir suas emoções, o seu financeiro, porque eles serão os seus pilares para você ter sucesso. Isso serve também para empreender. Autoconhecimento, sempre, gente. É riqueza, você vai entender como você funciona para entender as outras pessoas. Perfeito. Carlinha, obrigada de coração por você ter vindo hoje. Deixa eu, para finalizar, aqui com chave de ouro, você já elogiou hoje? Hoje ainda não, Carla. Então começa se elogiando e elogiando quem está aqui. Pode ser? A técnica dela, galera. Gostei. Amo essa parte. Vamos elogiar. Sem economia de elogios. Karina, hoje você está muito bonita, muito elegante. Olha só. Gostou desse elogio? Tô me sentindo hoje, galera. Nesse pinto gata! Aqui, ó. Tô gata! E você foi muito bem nesse roteiro, Karina. Gostei disso. Foi muito legal. Essa entrevista foi muito boa. Né? E para vocês que estão aqui conosco nesse estúdio, quero dizer que sem a parte técnica, o que seria de mim, né? Muito bem equipada, muito bem estruturada, que traz para você que está em casa toda a informação. E quem sou eu se eu não tiver quem entreviste? Um conteúdo fantástico, uma profissional de 25 anos aí. 20 anos foi só dentro do CLT, já tem mais do que isso fora. E eu te conheço pessoalmente, eu sei que você é essa pessoa sensacional, né, Carla? Então, só tenho a agradecer por tudo que eu tenho aqui hoje. Eu que agradeço, cara. Então, vai servir aí para mim também. Meu elogio vai ser essa energia leve que eu sempre trago. Eu gosto muito de ambientes leves, então, de pessoas otimistas. Eu tenho esse lado muito otimista. O teu elogio, você está gata de rosa. Eu falei que eu tô elegante, bonita. E para a parte do podcast aqui, que tá super 10 também. Então, nosso estúdio novo, né, Carlinha? Ficou show. Estamos de parabéns. Estamos de parabéns, é isso Uma aí. quinta extraordinária aí para nós. Um friozinho maravilhoso em Curitiba. Daquele jeito, daquele jeito. Isso aí. Obrigada, Carlinha, mais uma vez. Volte sempre. O podcast é teu. Tá? Eu que agradeço, cara. Para você que nos acompanhou, né? Você viu que eu não falei dos patrocínios, vou falar agora, né? Quero falar da WJR Consult, que é do nosso querido Wallenstein, que traz hoje para você, que é um profissional da área financeira, mais conhecimento e mais recursos. WJR hoje é uma empresa que eu chamo de escola de finanças, que traz para você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, o conhecimento de, além de um curso, um mentor que tem acesso exclusivo para que você possa tirar todas as suas dúvidas e se tornar um profissional mais bem equipado na área financeira. WJR Consult, procura ele lá. E o nosso querido Sérgio Medeiros, que é da Mais Brasil Telemedicina, que traz a medicina no conforto do seu lar. Hoje você não precisa mais pagar em tese um plano de saúde. Se você está online, paga um projeto da Mais Brasil Telemedicina, que o seu profissional pode ser atendido no conforto do seu lar, tá? Apenas uma ligação, você entra em contato, abre na telinha do seu computador e o profissional em todas as áreas do Brasil vai estar disponível para você para poder tirar as suas dúvidas sobre as suas dores, sobre os seus problemas e até psicológico, que eu acho muito legal, né? Sim. Mais Brasil Telemedicina, procura ele aqui, tá bom? Eu também já fiz aquisição, tá, galera? Então eu sei que funciona muito rápido, muito prático e eu já fiz a minha consulta e super funcionou, me deu um resultado excelente, tá bom? Eu quero agradecer a participação da Carla hoje, quero agradecer você que nos assistiu até agora e quero dizer que no dia agora, do dia 17 até o dia 21 de junho, a gente vai fazer a inauguração da comunidade chamada Fala BPO e Fala RH. Por quê? Porque a gente quer levar para você informação e que você entre na nossa comunidade sem custo nenhum, galera. Entra lá dentro, interage, é o grupo de network que a gente está tentando proporcionar para a galera que está começando tanto no BPO quanto no RH. Assim você vai ter o crescimento profissional
profissional que você busca na sua empresa ou até mesmo para um recurso na onde você está operando hoje, tá bom? Para você que nos acompanhou, quero agradecer. Entra aqui nesse sininho, se inscreve, ajuda a gente, leva essa informação com um link para quem faça sentido. RH na prática, galera. RH vai ensinar você como pessoa física e como pessoa jurídica. Vai trazer o desenvolvimento para o seu colaborador, porque a maior ferramenta que o ser humano tem hoje é a comunicação. E a gente não usa da forma eficiente. Então, RH, na veia, procura lá. A Carlinha tem o livrinho também, você pode pegar com ela e comprar o livro e ela vai resolver isso para você também, tá bom? Se apertar, liga lá pra Carla. Ela resolve isso para você também, tá bom? Um abraço a todos e não esqueça, se aconteceu algum problema e por algum motivo travou, dá um F5 que atualiza, galera. Até mais. Tchau, tchau. Fechou. É isso aí, Carlinha. Show. Show das galáxias. Não te atrasei, não, né? Não.